Família na Real está de volta, hoje tratando sobre vínculos afetivos, tipos de relacionamentos e como algumas escolhas e atitudes podem ajudar ou prejudicar uma relação. Comigo nessa missão, a psicóloga a doutora Cilele da Rocha, especialista em terapia de casal e família. Doutora, bate-papo valioso aqui que nós estamos tendo para esclarecer ao nosso telespectador. A gente quis trazer esses temas agora no mês dos namorados, que sempre vem à tona muito essa questão de relacionamentos. E a gente quer aqui quebrar todos esses paradigmas e tentar tratar sobre tudo, né? Não só o relacionamento saudável, mas também esse relacionamento que adoece a gente, que ao invés de nos fazer feliz, não é isso? Nos traz aí uma tristeza profunda e outros tipos de doenças até que a gente vai conversar. E a gente falava aqui, doutora, sobre essa questão de padrão, de repetir padrão, não é isso? E eu queria trazer um tema importantíssimo que eu acho que ele é um dos pilares, Você falou sobre pilar no início do nosso bate-papo. E eu acredito que, assim, 80% a 90% que a gente vê muito na minha área, por exemplo, ao final dos relacionamentos, aquela dificuldade dos ex-parceiros conversarem e se entenderem, ter um diálogo saudável sobre os filhos, por exemplo. E aí nós temos aquela dificuldade enorme nas ações de guarda, de convivência, exatamente pela questão da comunicação. Sim. E eu vejo que um percentual enorme, né? Eu até já fiz o curso de comunicação não violenta, eu gosto muito desse tema, e a gente vê que grande parte dos conflitos são ou pela ausência de comunicação, ou por uma comunicação não assertiva, ou por uma comunicação que não é satisfatória. Então, eu queria que você nos falasse um pouco de como a comunicação influencia na qualidade de um relacionamento. A forma como os parceiros se comunicam acaba interferindo aí, refletindo na conexão existente aí entre essa parceria, né? Então, se há uma comunicação muito agressiva ou muito passiva, isso pode acabar gerando aí mal-entendido, mágoa, ressentimento, né? Mas quando há uma comunicação assertiva, quando o sujeito ele consegue falar sobre o que ele está sentindo, consegue expressar os seus pensamentos, né? Encontra no outro uma escuta ativa, um cuidado com o que ele está falando, isso acaba gerando ali um espaço, uma conexão maior entre os sujeitos desse casal, né? E fortalecendo esta união. Então, a comunicação, ela é fundamental para o estreitamento de vínculo aí existente nesse casal. Excelente. Doutora, a gente vê muito... às vezes a gente diz, olha, eu vou dormir e eu prefiro não conversar. Eu prefiro, eu vejo que quando por exemplo, quando você está num casamento, que o casamento já tem uma duração maior, a gente vê que esse diálogo, como se diz, discute a relação, vai se tornando cada vez mais escasso, né? Os parceiros sem paciência, cansados e muitas vezes deixam de dizer o óbvio. E aí eu lhe pergunto, é importante também você ter esse time, assim, olha, é melhor agora eu dar uma respirada, não conversar agora, dormir para amanhã a gente conversar. Não, eu acho melhor, mesmo dando uma respirada, que é sempre importante, a gente voltar a conversar e esclarecer tudo aqui, realmente expor essas necessidades, porque a gente vê muitas vezes que o outro pensa que você vai adivinhar o que ele está sentindo. E isso é expor a sua necessidade, é dizer realmente, olha, e a forma de dizer, não é? Então, houve um atraso, tem várias formas de você discutir sobre aquilo ali. Olha, eu estou chateada porque eu esperei, eu mudei toda a rotina do meu dia para estar aqui nesse horário e você atrasou. Então, assim, a gente vê que tem muitas técnicas de comunicação, de escutativa, de validação do sentimento, né? E eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Pronto. Primeiro, assim, para que cada um dos parceiros se sinta bem na relação, é importante que ele
perceba que o outro está validando aquilo que ele está sentindo, né? E eu sempre falo que validar é diferente de você concordar. Sim. Validar é mostrar para o outro que você está compreendendo o que ele está dizendo. É ser empático com o outro. Por né? isso que tem as palavrinhas mágicas, eu entendo. Isso. Eu sempre digo o seguinte, olha, é bem difícil falar sobre o que você está sentindo. O mais difícil ainda é você escutar, né? Mas falar, vamos lá, é importante também entender que existem momentos mais apropriados. Se você está muito irritado, né, está com muita raiva, o ideal é que você procure primeiro regular suas emoções. Eu até falo, né, para os meus pacientes, olha, está com raiva, espera um pouquinho, vai, bebe uma água, depois volta para conversar. Aqueles pequenos segundinhos, minutinhos, podem ser o suficiente para que você vá conversar com mais tranquilidade, de forma mais assertiva, menos impulsiva, né? Alguns minutinhos são o suficiente. Geralmente a gente fala aquilo que a gente mais se arrepende no primeiro minuto após você ter do outro um comportamento que você não gosta, não estava esperando, né? Então é importante dar um tempinho se você não estiver regulado emocionalmente. Mas cuidado com esse tempo, porque se esse tempo também for muito grande, o outro pode pensar que você não está ligando para as emoções dele, está negligenciando, né? Então se for sair, for demorar, diga, olha, explique para que o outro entenda. Nesse momento, eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso primeiro me acalmar, mas a gente vai conversar antes de dormir, tudo bem? Ou a gente vai conversar horário tal, para que o outro também sinta, né, que está sendo olhado, que está sendo validado. Ciléria, a gente escuta muito a questão da escuta ativa. Sim. E como você veio colocando aqui, é diferente de ouvir, escutar ativamente. Fale um pouco pra gente da importância da escuta ativa no relacionamento. Sim. Saudável. Sim. Olha, escutar costuma ser mais difícil do que falar. Nós temos pressa, né? Geralmente até os nossos amigos se aproximam da gente para falar sobre o que eles estão sentindo e a gente já quer dar logo uma resolução para o problema dele. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas não querem que você diga para ela o que fazer. Elas estão esperando que você escute com carinho, com cuidado, com atenção plena. Então, a escuta ativa é aquela escuta com uma atenção plena, sem buscar antecipar ali uma resposta, né? Buscar dizer para o outro o que ele precisa fazer, porque às vezes o que serve para você não necessariamente vai servir para o outro, sem interromper, né? Sim. E a escutativa, na verdade, ela está bem ausente nesse momento de pressa, né, em que está todo mundo muito acelerado, as pessoas não têm tempo nem de olhar nos olhos. Quanto mais escutar com carinho, sem interromper, mostrando para o outro, né, que está aqui. Olha, eu estou aqui, estou te escutando, estou te vendo, estou te validando. Então, a escuta ativa, ela tem essa função, né? Então, eu sempre costumo dizer, olha, tem a função ali, a gente divide papel na clínica. Tem o papel de quem fala e o papel de quem escuta, né? Para que a gente tenha uma conversa mais equilibrada. Quem fala tem que ter muito cuidado para não iniciar com uma crítica. Porque a gente tem essa tendência de iniciar uma conversa criticando o outro. Olha, você é isso, você é aquilo, você não devia ter feito isso. E quando a gente critica o outro, o que é que acontece? Geralmente o outro vai querer se defender ou então se esquivar. Sim. Né? Já atacando. Ele vai querer atacar. Ou então ele vai querer se afastar, não conversar sobre isso. Então, na hora de falar, a gente quebra essa barreira quando a gente começa falando. Aí vem a comunicação não violenta que você citou, né? Falando sobre o nosso sentir. Olha, eu me sentir triste, né? Por conta, aí você fala como você se sente, porque ninguém pode questionar o teu sentir. O teu sentir é teu. É teu, pertence apenas a você, né? E aí, na sequência, você fala qual é a sua necessidade. E aí está uma questão também, viu, Rosa? Muitas pessoas não entendem, não reconhecem quais são as suas próprias necessidades emocionais na relação.
Então, como é que você vai solicitar do outro um determinado comportamento, uma mudança de postura, se você não sabe o que você quer? E aí a gente reforça a questão do autoconhecimento, né? Isso, a gente reforça o autoconhecimento. Então, a gente vê muito isso na clínica, né? Eu peço, olha, eu trago um problema ali, um conflito, e eu peço para eles conversarem a respeito. E aí eu fico observando que a conversa dá voltas e voltas e voltas, e quem fala não diz direito o que é que ela está querendo e nem fala como ela está sentindo. Sim. Na verdade, a tendência é atacar o outro. Sempre. Né? E quando se ataca o outro, a gente não consegue uma resolução, porque o outro nem sabe o que é que se espera dele muitas vezes. E muitas vezes a gente deixa até de fazer a nossa parte, vamos dizer assim, e só cobra. Então, eu vejo muito importante, por exemplo, no relacionamento, a valorização do parceiro em relação a tudo. Muitas vezes o seu parceiro vai compartilhar algo com você que para ele é importante, que ele está preocupado há muitos dias, está ansioso. E, às vezes, ali a gente, voltado para a nossa rotina, no nosso egoísmo, vamos dizer assim, a gente não consegue valorizar. E eu vejo que isso traz uma frustração muito grande. Sim. Então, assim, o que é que custa, né? Até pequenas coisas, você reconhecer, cortou o cabelo, tá de roupa nova. Ah, que legal, que bom que deu certo. Eu notei, observei que há muito tempo isso está lhe trazendo uma angústia muito grande. Então, essas pequenas coisas fazem muita diferença, né? Isso, validação. Isso. Todos nós temos a necessidade de sermos validados, né? De sentir que o outro está olhando para a gente com afeto, com carinho, que está reconhecendo o que a gente está sentindo, por mais que não concorde com isso. Então, validar, como eu já falei, não quer dizer concordar. E aí vem o papel da escutativa, você olhar para o outro com carinho, né? Buscando manter uma atenção, sem interromper o que ele está falando. Eu sempre digo, olha, no final, quem está só escutando, mostra para o outro que entendeu o que ele está falando, né? Faz um resumo, né? Aquele resumo de escola, não precisa ser longo, não. Apenas fala um pouquinho, em linhas gerais, o que ele colocou, o que ele falou, para você mostrar para ele que estava atento. Sim. E aí, no final, você pode dar uma resolução, contanto que ele sinta que está sendo validado. Não precisa concordar com ele. E eu vejo também, doutora, que você trazer para a relação o que você gostaria, né, que fizesse por você, você fazer pelo próximo. Porque, sim, como eu disse, existe uma cobrança muito grande e não existe essa reciprocidade. Então, muitas vezes, como você disse, eu vou cobrar algo que eu não estou dando, que o meu parceiro sente falta. E exatamente quando a gente escuta, a gente, todos os dias ali, a gente exercita a escutativa, porque escutar também requer um exercício diário. Sim. Que é uma habilidade que nós temos que exercitar, né? E é importantíssimo, é fundamental para nossas relações de um modo geral. Relações afetivas com o nosso parceiro, relações no trabalho. Então, a gente vê que a gente atravessa a pessoa no meio para compartilhar um caso da gente, para dar uma solução, como você disse, e a gente não consegue escutar. E é escutando que a gente realmente conhece a pessoa, conhece as dores, as angústias, né, personalidade. Talvez essa pessoa que você diz, eu não conheço depois de tantos anos, é porque você não escuta, porque você não para se conhecer e também para conhecer o outro, não é, doutora? Exatamente. Mas, felizmente, esta é uma habilidade que pode ser treinada. Felizmente. Isso. Então, assim, existem várias habilidades conjugais, né, que nós falamos, sociais conjugais, que podem ser treinadas fora do ambiente clínico, mas se a pessoa não conseguir, pode ser treinada no ambiente clínico, né? Dentre elas, a habilidade da comunicação assertiva. Uma outra habilidade também muito importante, que está atrelada também, está relacionada, é a habilidade de resolver conflitos. Muitas pessoas não sabem resolver conflitos, né? Só potencializa. Só colocam ali mais pedra e um peso maior e vai juntando e não sabem resolver, né? Felizmente, pode
pode ser treinado. Cite uma ferramenta assim, doutora, utilizada em casa, que a pessoa possa ali estar trabalhando essa escuta ativa. Por exemplo, me ajudou muito a meditação. Eu adoro Sim. meditar e a meditação, ela me trouxe uma tranquilidade. Eu comecei a meditar na pandemia, senti necessidade, meus pensamentos estavam muito acelerados. E aí eu não tenho um perfil, mas aí eu fui entendendo, me formando, estudando sobre isso e hoje é algo que me traz uma paz muito grande. Eu medito ao dormir, medito quando eu acordo e me ajudou muito a até falar de forma mais pausada. Então, cite alguma ferramenta que você considera importante. A meditação, ela te ajuda a se manter no aqui e agora. No presente. Né? No presente. Na escuta ativa, você tem que se manter presente. Você tem que mostrar para o outro que você está atento ao que ele está falando. Né? Tem que se concentrar nesta fala. Mas você também pode trabalhar esse se manter no presente de outras formas, desacelerando, né? Nós temos muita pressa, então eu falo, olha, não consegue meditar? Sim. Então, mas se concentre naquilo que você está fazendo no momento, né? Por exemplo, ao tomar banho, se concentre na temperatura, na água caindo no teu corpo, no cheiro do shampoo, né? Ao comer, se concentre nos sabores, na textura. Então, eu acho que se concentrar no aqui e agora, né, te ajuda também a se manter no presente, inclusive diante do outro e do que o outro traz para você, né? Então, eu acho que sim, isso pode ajudar a manter essa atenção plena, né? Isso. E, doutora Cilélia, é normal brigar num relacionamento saudável? Super. Super normal. Na verdade, eu me preocupo muito mais com aquele casal que chega pra mim, que diz que nunca brigou. Nunca briguei, nunca... E aí eu vou explorar isso, eu vejo que muitas vezes, na verdade, não existe diálogo. Né? Na verdade, ou muitas vezes, um acaba se subjugando muito ao outro e tudo que o outro traz para a relação, diz é isso ou aquilo, esse um aceita, né? Então, quando o casal diz para mim, olha, a gente nunca brigou, isso acende um sinal de alerta. Porque nós somos diferentes, né? Nós temos vivências diferentes, nós temos um conhecimento de mundo diferente, nós temos traços de personalidade diferente. Então, é esperado que a gente pense de forma diferente com relação a muitas coisas. A questão é como a gente reage diante do conflito. Quando eu digo briga, não é explosão, não. São pequenos conflitos que é normal que existam, né? Por conta disso. E aí, o que fazer diante deles, né? A questão é realmente buscar se conhecer as suas próprias necessidades, para poder sinalizar isso da melhor forma para o outro, praticar essa comunicação não violenta que nós falamos, né? E também ter ferramentas para a resolução de conflitos. Algumas pessoas não sabem, aparece algum conflito, elas não sabem o que fazer. Então, é importante você, às vezes, se afastar para poder enxergar melhor, né, o que é que está acontecendo, para poder entender os prós e os contras daquilo ali que está diante, que você não está conseguindo lidar, colocar aquilo na balança para que você possa tomar uma resolução. E se isso for feito em parceria, com diálogo, né, com afeto, é muito mais fácil resolver as coisas, né? Excelente. A gente já conversa mais.